Porque, em geral, nós temos essa inclinação tão forte para complicar as coisas. Repare que nós usamos expressões como a consciência física, a consciência emocional, a consciência mental. O que é que nós consideramos por consciência? Observe com calma isso. Quando você toma ciência de algo, você diz estar consciente. Mas quando não há ciência daquilo, existe alguma consciência? Nós temos que compreender essa questão. Quando queremos saber algo sobre esta assim chamada consciência mental, e tudo que envolve esta consciência da mente. Repare, nós não temos tal coisa como ciência real. A ciência que temos das coisas é a ciência que o pensamento nos dá sobre elas. É a presença do pensamento sobre aquilo. Quando é que você tem consciência de alguém? Não é quando tem a lembrança? A presença do pensamento é a recordação daquela pessoa. Isso lhe dá a consciência dela, a consciência da existência dela, do que ela representa para você. Assim, o que nós aqui estamos juntos investigando com você? A verdade sobre a ciência de ser. A presença desta ciência de ser é a consciência divina. O que nos interessa na vida é assumirmos a verdade de ser consciência. Porque, de fato, não há consciência. Ou a consciência que temos é a consciência do eu. É a consciência da pessoa. Essa é a consciência da mente. Essa é a consciência mental. Essa consciência mental, ela está em desordem. É a consciência do ego. É a consciência do eu. Ele carrega um centro em torno do qual a vida parece estar acontecendo para ele. Mas o que é esse centro? O que é esse eu? E, portanto, o que é a consciência mental? É a presença desta separação entre a vida e você. Essa separação que separa você da vida, separa você da realidade. Esta separação é algo criado por esse movimento, que é o movimento da consciência do eu, da consciência egóica. Porque se torna fundamental nessa vida a compreensão de nós mesmos. Simplesmente porque sem essa base, a nossa relação com a vida, e aqui a vida é tudo que surge, é tudo que aparece dentro das relações, incluindo naturalmente o marido, a esposa, a família, todas as pessoas à sua volta. Assim, a nossa visão equivocada a respeito de nós mesmos, nesse modelo, que é o modelo do eu, do ego, não nos permite ter uma compreensão real desta relação com a vida. Porque esse elemento está presente, criando esta separação, criando esta divisão.
Esse é o muro da separação. É um muro que, de um lado, temos a vida como ela é, e do outro lado do muro, temos a ideia da vida como ela deveria ser. O padrão de comportamento em nossas relações é de separação. Nesta dualidade há esse isolacionismo pessoal, particular, egocêntrico. Se faz fundamental em nossas vidas, essencial, a compreensão de nós mesmos. Assim, aprender sobre o autoconhecimento nos aproxima de um contato com a vida, sem este muro, sem esta muralha, sem esta dualidade. Esse contato é a presença da meditação. Assim, o que é meditação? A meditação, o que ela é? É o fim desta muralha, é o fim desta separação, desta dualidade. E, portanto, é o fim dos problemas. Uma vez que os nossos problemas, eles estão assentados nesse modelo de vir a ser. Nós não sabemos lidar com o que acontece. E por não sabermos lidar com isso, como de fato isso é, porque estamos nessa ideia de como isso deveria ser, se estabelecem os conflitos. A presença da meditação é a observação de como a mente ocorre, de como ela acontece. Isso nos liberta da ilusão desta consciência do eu. Dessa ideia de uma consciência mental. Também da ideia de uma consciência física ou emocional. A presença da verdade de ser é a compreensão da vida como ela é. Não há qualquer consciência nisso, nesse formato. Há uma qualidade nova de consciência, de presença, de percepção da realidade. Não é alguém olhando para a vida. Não é alguém escutando a vida. Alguém percebendo a vida. Alguém tendo esta consciência mental, ou física, ou emocional, ou a consciência dele ou dela. É a relação com o que acontece sem esta ideia de consciência. Assim, o que nós chamamos aqui de real consciência não é a consciência do eu. Não é a consciência da pessoa. É aquilo que transcende esse ser consciente. Ou não ser consciente. Estar consciente ou não estar consciente. Transcende tudo isso. Esse aprender sobre nós mesmos é olhar para a vida, sem alguém nesse olhar. É escutar aquele som, sem alguém nesse escutar. Repare que isso não é tão complicado quando estamos lidando com a natureza. Você não tem qualquer dificuldade ali assentado naquela praia de ouvir as ondas vindo em direção à areia, quebrando ali. E quando você dedica
sua mente e o coração para ouvir. Você não fica em um simples ouvir. Você entra em um direto escutar. E qual é a diferença? Nós ouvimos as pessoas. Ouvimos para concordar ou discordar do que elas dizem. Isso é ouvir. Mas ali naquela praia, ouvindo aquelas ondas, você deixa esse ouvir de lado. Porque você não concorda nem discorda daquele som. Então ele entra, ele atinge sua mente, o seu coração. Ele é internalizado em uma qualidade de escuta, onde não há esse concordar ou discordar. E nesse instante, a mente silencia, o cérebro se aquieta. Assim, quando há esse escutar a natureza, escutar os pássaros, escutar o som do vento, é só o escutar. Não há alguém presente nesse escutar. Portanto, quando aqui nos referimos à presença da beleza desse encontro com a vida, nos referimos a esta qualidade de escuta. Escutar o instante, escutar o momento presente, sem se envolver com o momento, sem colocar alguém presente no momento. Nossas sugestões, opiniões e avaliações. Isso não entra. Quando há esse escutar. E quando temos a presença desse escutar, se revela a presença da meditação. A meditação não é aquela prática de 30 minutos, ali assentada, de pernas cruzadas, de olhos fechados, se concentrando em um pensamento, tentando afastar os outros pensamentos, procurando uma técnica específica de respiração para aquele instante, ali assentado, naquele espaço silencioso, naquele lugar calmo. A meditação é o encontro com o momento, uma qualidade de encontro onde não existe a interferência do gostar ou não gostar, desse concordar ou discordar, como ocorre ali, sentado, naquela praia. Repare que é muito natural isso nos acompanhar, nesse contato com a natureza. Ninguém precisa aplicar qualquer técnica ou prática de meditação. Para esse silêncio, ele ocorre naturalmente. E por que é que ele ocorre naturalmente? Ele ocorre de uma forma natural porque isso é inato. A natureza do seu ser é silêncio, é quietude, é paz. Carrega uma qualidade de alegria sem causa. Em geral, aquilo que conhecemos por alegria tem uma causa. Quando você ganha um presente, você fica alegre. Quando você passa em um concurso, você fica alegre. Quando chega o dia do seu casamento, você está alegre. Quando algo que você deseja ou espera, quando aquilo surge, no momento em que surge, você é tomado de uma alegria. Mas ela tem uma causa. A natureza do seu ser é alegria, sem causa. E isso está presente quando a meditação está presente. Agora nós temos que descartar por completo essa ideia
de técnica ou prática de meditação, que acabamos de colocar para você. É algo natural. Não há qualquer esforço, não há qualquer respiração, não há qualquer técnica ali, sentado na beira daquele rio, olhando as águas descendo, ou deitado na areia, olhando para o céu, vendo as nuvens sendo levadas pelo vento. Naquele momento, um espaço interno novo se abre dentro de você. Esse espaço, ele varre por completo toda esta consciência do eu, esta consciência da pessoa, a consciência mental. Não há tal coisa como essa consciência quando a meditação está presente. E ela está presente sem qualquer esforço. Não há técnica, não há prática. Nós temos aqui colocado para você, nós temos diversos vídeos falando sobre meditação. A verdade da meditação na prática não é a prática da meditação, o que requer a presença de técnica, de lugar especial, de momento especial, de minutos especiais reservados para aquela prática. Então, o contato com o momento revela um espaço livre do eu, do ego, onde há uma alegria, um silêncio, uma quietude, uma completude de ser. Isso ocorre porque não existe qualquer ideia de alguém presente. E quando essa ideia não está, não há mais separação. Observe que em momentos assim, você não tem qualquer pensamento aí dentro, sobre aquele instante. O pensamento, ele desaparece. E quando o pensamento desaparece, a presença de alguém pensando não está mais. Quando o pensamento desaparece, desaparece com uma qualidade de sentir, onde aquele que sente também não está mais. Não existe esse alguém no sentir, esse alguém no pensar, quando o eu não está, quando o ego não está, quando a mente não está mais presente. A grande descoberta, a grande constatação é a visão clara de que há uma presença aqui e agora, além da pessoa. Aprender sobre nós mesmos é descobrir como olhar. Da mesma forma que você olha para aquelas ondas chegando e não reage, apenas acompanha a onda vindo. Não há qualquer reação interna. É só olhar nesse acompanhar, sem interferir. Da mesma forma que você olha, você escuta e não interfere. Assim, olhar para si mesmo é olhar sem interferir. Quando o pensamento aparece, ele é observado sem alguém para interferir. Ele traz um sentimento, ele é observado sem alguém para interferir. Esse pensamento traz uma sensação, e nesse observar há somente o acompanhar. Não é alguém acompanhando. A própria observação, a própria escuta acompanha. O nosso contato com a vida
não tem se mostrado real. Porque não é que a vida não seja real. Ela é muito real como ela é, mas ela é completamente ilusória como o pensamento dela faz uma leitura, avalia, julga, compara, gosta ou não gosta. Nós precisamos examinar isso, investigar isso. Algo que se torna possível quando você aprende a olhar suas reações. Ou seja, aquilo que surge aqui e agora, ali diante da praia, o momento é do mar. Aqui, no que diz respeito a você, o momento é seu. Tomar ciência de si mesmo, perceber as reações, sem interferir com elas, é autoconhecimento. O olhar que nos permite isso, o escutar que nos permite isso, naturalmente traz esse mesmo silêncio, porque a mente se aquieta, o cérebro silencia. Algo novo está presente. É a presença do silêncio, que revela a vida aqui, sem o eu, sem esta separação, sem esta muralha, sem este muro, o muro da dualidade, o muro do conflito entre o que é e o que deveria ser, ou o que poderia ter sido. Assim, há um rompimento com esta condição psicológica, há um rompimento com esse condicionamento mental, com esta consciência pessoal. Há algo para se revelar em sua vida, além desta sua vida pessoal, particular, egocêntrica. Aquilo que está aqui, já sendo a realidade deste ser. É fundamental esta compreensão. Isso revela esse encontro com a verdade. Você jamais terá um encontro com a verdade a partir da pessoa que você é, que você acredita ser. A pergunta é como encontrar Deus? É uma pergunta que muitos fazem. Como ter esse encontro com Deus? Você não pode ter esse encontro com Deus, mas pode descobrir a verdade sobre você. E a verdade sobre você revela algo além dessa ideia que você tem sobre você. É nessa ideia que está a presença da distância entre você e a vida, entre você e Deus. É nessa ideia, porque é a ideia de ser alguém, é a ideia da pessoa. Não há pessoa na vida. Tudo que temos na mente é a presença da pessoa. Tudo que temos na consciência, que conhecemos, é a presença da pessoa, mas não na vida. A sua relação com o outro é a relação da vida, é a relação do amor, da comunhão, da liberdade, da felicidade. Isso não se mostra assim, porque esta sua relação com o outro
não é a relação real, é a pessoa tendo um encontro com a outra pessoa. Assim são as nossas relações com aqueles que nos cercam. É a partir da ideia de alguém que se vê como o elemento principal desta relação. Nesse especialismo está o sentimento do eu, da separação. Nele está a ideia de uma pessoa lidando com outras pessoas, conversando com outras pessoas, interagindo com elas. Essa é a ilusão de uma identidade que se vê presente, sendo o centro de suas experiências. Assim, nós temos a vida como a experiência e temos esse eu sendo o experimentador. A vida como ela acontece, nela se revela aquilo que é eterno, aquilo que é real, a verdade divina, quando há esse experimentar. A presença do experimentar não é a presença de uma experiência para o experimentador. Esse seu real encontro com Deus é quando a realidade de Deus se revela no experimentar. Não é alguém tendo uma experiência com Deus. Isso também é um equívoco, uma crença, uma ideia. As pessoas acreditam que podem ter um encontro com Deus, que poderão no futuro ter uma experiência com Deus. Elas acreditam que a partir de uma experiência com Deus terão um encontro com Deus. O fundamento, a base desse equívoco é a presença do pensamento, sustentando a partir de lembranças e memórias uma imaginação. A imaginação de Deus lá e você aqui. É a presença do pensamento, criando esse eu, que é o experimentador, esperando ter uma experiência com Deus no futuro. A realidade divina se revela aqui, neste instante, no experimentar. Isso não deixa esse registro, que é o registro da memória, para um experimentador falar disso depois, contar sobre isso para outros. Reparem a importância de compreendermos com muita clareza isso. Não fica esse experimentador, o eu, que resista, o que recorda. Quando o contato com a realidade está presente, essa realidade é a única coisa. Você só poderá ter a revelação de Deus sem o eu. Você não vai até Deus. Ele, essa realidade, se revela aqui e agora a você, neste ser que você é. Portanto, esse encontro é a constatação, é a compreensão, é a revelação de que esta presença que está aqui e agora é a única presença. Essa presença é a própria vida. O nosso real contato com o momento presente não é o contato de alguém, de um experimentador, de um pensador, de um observador. O experimentador, o pensador, o observador é aquele que olha a partir das suas crenças,
das suas ideias, das suas experiências registradas. Assim, a compreensão da vida requer a presença da meditação. Essa compreensão revela a realidade de Deus aqui. E isso está presente quando o que está presente aqui é a visão da verdade sobre nós mesmos. Portanto, a vida se mostra, Deus se revela. A meditação floresce quando não existe mais este para a prática da meditação. Quando temos a presença da meditação, temos esse natural estado de ser, sem o meditador, sem o pensador, sem o experimentador. Assim, nós estamos com você aqui explorando este assunto. Nós temos inúmeros vídeos aqui no canal, trabalhando com você essa questão do fim do eu, do fim do ego, do fim dessa ilusão de separação, assumindo a verdade da possibilidade desse encontro com Deus, da real verdade sobre a meditação e da beleza desta compreensão de nós mesmos, que é o autoconhecimento. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. São 2 dias de uma forma online. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar desses encontros online. Além desses encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Aqui estamos tratando com você do final dessa busca, do fim para essa busca, do início de algo inteiramente novo, que é esse encontro consigo mesmo, nesse estudar a si próprio, nesta aproximação do autoconhecimento, nesse olhar para todo esse movimento interno